Salve, salve, alunos! Chegamos para mais uma aula de História de Rondônia. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou... Tá, de novo, hein? Faltando aquele letreiro aqui, ó. Eu sou o Loures... É isso, quando aproximar, aí aparece aqui o letreiro. Lourismar Barroso, embaixo, historiador. Tá faltando isso. Produção, providencia aí, viu? Porque tem que saber o que esse cara tá falando. Só vai saber os nossos alunos, não é isso? Aqui do meu lado, nosso intérprete Sâmio. Cadê o Sâmio? Ele tá irritando a maquiagem, ó. Sâmio. Ok? Bom, na aula de hoje, já é a aula 7.1. Olha que interessante. Nós ainda estamos naquele processo de conhecer a região amazônica. E aí, já falamos sobre as primeiras nações indígenas que foram avistadas aqui, quando os europeus chegaram, e tiveram esse primeiro contato, Mura, né? E os Tupinambás. E depois falamos sobre as nações indígenas do Vale do Guaporé e do Madeira. Falamos sobre as nações indígenas de Rondônia, o ouro do Guaporé, quando foi descoberto. Falei sobre a construção do Real Forte da Beira. E tudo isso era uma sequência, tá? Era uma sequência. Agora, mesmo descobrindo ouro no Vale do Guaporé, teve aquela exploração com o Forte Príncipe. De repente, o Guaporé ficou no isolamento. Vocês vão entender o porquê do isolamento. Porque, para poder se tornar isolada, algum fator aconteceu aí. E esse fator são as doenças. É isso mesmo. Agora vocês vão entender o porquê que a população, os brancos ali, né, os portugueses, os lusitanos que chegaram naquela área, por que eles foram embora? Por que só permaneceram os quilombolas, os negros que ficaram no local e aí criaram os quilombos e também os nativos? Então, acompanha comigo, joga na tela. Olha só, foi por causa disso. As doenças e as epidemias no Vale do Guaporé. É o que nós veremos hoje, viu? Ó, a aula de hoje irei falar. Professor, quais foram as doenças? Vou entender. Mas não só no Vale do Guaporé, mas também no Mato Grosso. Algumas dessas doenças, por exemplo, a varíola, a pneumonia, a tuberculose. Vejam, me joga aqui, produtor, me joga nessa tela. Quando eu trago doenças e epidemias, não só do Vale do Guaporé, mas toda aquela região até Mato Grosso. E, por exemplo, a varíola em 1814, 1815, vai varrer o Forte Príncipe. Como assim? Vai matar muita gente. Muitos morreram contraindo a varíola. A tuberculose, a pneumonia. Quer ver um fato? Em 1864, Cândido Mariano da Silva, o pai do Rondon, ele morre de varíola. Sabia disso? Em 1867, morre a mãe do Rondon. Sabe de quê? Tuberculose. Que dá aquela tosse, que atinge o pulmão, e ela vai ser enterrada no pé da montanha. Porque ele dizia que a tuberculose, ela contagiava, né? Ela pegava, ela se expandia, e as pessoas eram contaminadas. Pneumonia, tuberculose, varíola, malária, tifo, febre amarela, maculo. Você vai entender o que é o maculo. Por isso que na aula de hoje, ó, o terror da América. Quem é o terror da América? A malária. A malária até hoje mata pra caramba, sabia disso? Em algumas regiões bem distantes aí, a malária causa bastante vítimas. As epidemias, quais eram as epidemias? Recentemente, nós tivemos uma pandemia a nível mundial, a epidemia local. E a região do Guaporé. Como que a região do Guaporé vai se comportar mediante essas doenças e essas epidemias? Na aula de hoje, vocês verão justamente isso. Doenças e epidemias no Vale do Guaporé. Segue no quadro, vamos lá. Olha só, eu coloquei essa imagem de um hospital
Geralmente é assim, as camas, elas são com os lençóis brancos, né? O travesseiro branco, um ambiente assim bem sinistro, podemos dizer. A população guaporeana, ela foi marcada pela elevadiça quantidade de doenças e epidemias ali. Professor, então isso quer dizer que é por isso que as pessoas não gostam de ir ali para o forte, naquela região? Pois é, cara. Tem um passado bem negro aí. Acompanha comigo. A morte era uma possibilidade real, próxima em toda a região. Chamada por Dom Antônio Rolim de Moura de o terror da América. Quem era o terror da América? A malária. E olha que Dom Antônio Rolim de Moura, que viveu naquela área, foi o primeiro governador de Mato Grosso. Ele conhecia muito bem o porquê que era o terror da América. Porque matava. Gente, nós estamos falando, vem para mim. Nós estamos falando, me coloca nessa foto aqui. Isso. Nós estamos falando de um mosquitinho que causa pânico, que causa danos colaterais muito grande. Muito grande. É o mosquito da malária. Uma carapanãzinha pequena, tem lá as suas derivações, porque tem o da dengue, tem a chikungunya, mas esse da malária, o cara que é picado, na verdade, o mosquito ele é um transmissor, né? Aí ele vai picando, vai passando para as pessoas. E quem já pegou a malária, comenta que os ossos dói tudo. E quando toma medicamento, a quinina e outros medicamentos que é dado, acaba atingindo o fígado. E parece que a pessoa tem que comer bastante doce também. Nossa! A coisa... Eu não sei quanto tempo que leva, não sei se é uma semana, 10 dias, eu não sei quanto tempo que a pessoa fica com aquele mal-estar tão grande até ir se recuperando. Mas a malária... E aí eu coloquei para vocês a imagem de uma catacumba. Essa catacumba, senhores, ela foi encontrada no entorno do Real Forte Príncipe da Beira. Estava eu, mais o falecido Elvis Pessoa, meu amigo, guia daquela área. E durante esse tempo todo que eu pesquiso o Forte Príncipe, nós não tínhamos noção aonde era o cemitério. Até que um belo dia, os moradores de lá encontraram o cemitério, e aí eu fui com o Elvis, eles fizeram uma limpeza no entorno desse cemitério, são várias catacumbas, e diga-se de passagem, algumas delas aí foram vítimas da varíola. Beleza? Então, segue o quadro. Vamos lá. Na sequência, olha aí. Acabamos de falar sobre ele. Esse é o mosquitinho danado da malária. Parece o que diferencia ele é essa área aqui, ó. Que é branca. Parece que o da dengue é uma parte branca aqui, ó. Quando eu pesquisei, aí eu perguntei, eu coloquei lá, né? Mosquito da malária. Aí apareceu esse garoto aí, ó. Esse garoto faz um estrago, né? Como é que pode? A malária, maculo ou carroções, febre catarrais, pneumonia, diarreia sanguinolenta. Olha só essa aí, Samir. Diarreia sanguinolenta. O cara começa a defecar, né? Especialmente água, inclusive. Somente água. Até que não tem mais o que coloca para fora e começa a ver com sangue misturado. É uma coisa horrível. Tuberculose. Tuberculose, Samir. Como é que é? Vai tossir não, então? A tuberculose. Febre amarela. Febre amarela. Olha aí. Tifo. Essa não tem código não, né? Então vai ter que escrever. E a cólera. Foram as grandes causadoras de morte e terror entre os habitantes do Guaporé. Bem, para mim, quando eu tinha lá meus 17, 18 anos, eu morava em Humaitá ainda,
aqui no Amazonas. E aí houve um surto de cólera, cara. E como eu era do grupo de jovem, a igreja começou a participar como voluntária. E aí pegamos lá os colegas do grupo de jovem para poder ajudar. E nós esperávamos embarcações lá na beira do Rio Madeira, lá em Humaitá, para poder fazer uma triagem. Nós entrávamos nas embarcações e as pessoas, tendo aquele surto de cólera, elas vomitavam muito e defecavam só água. Incrível. E aquela água podre. Na época, eu lembro, eu tinha uns 16, 17 anos. Naquela época se dizia, porque a água contaminada. Não sei se foi da água contaminada, a água do Rio Madeira, eu não sei. Mas eu presenciei, com meus 16, 17 anos, esse momento que o Amazonas viveu um surto de cólera. E, cara, é bem triste como eles se comportavam, sabe? E esse aqui é o mosquito que faz o estrago. Olha só, malária, maculo ou carroções. Aluno, esse maculo aqui, ou máculo, mas o mais certo é maculo. O cara, ele tinha uma infecção, não sei se era no fígado, não sei se era no estômago, e tinha uma situação que eles faziam um preparo com ervas, bicho do mato, limão, aguardente, misturava e colocava pelo reto da pessoa. Pelo reto, para a parte de trás. E é uma questão assim, que colocava com a mão, para poder deixar até aonde estava sendo atingido. E aí, estudos falam que se a carne ela contraísse assim um braço que estava entrando, isso significava que ia ter chance de vida, né? Mas quando não, isso aí matou muita gente também. É uma doença dessa região aqui, uma doença tropical. Tá? O maculo, catarrões, amarela e assim por diante. Na sequência, vamos lá. Olha só, a região do Vale do Guaporé era vista como uma sepultura a céu aberto. Professor, o que quer dizer isso? Quando se fala sepultura, gente, é que o cara vinha para cá, ele morria e ali ele ficava. Uma sepultura a céu aberto é que as doenças dizimavam as pessoas. Literalmente, dizimavam. E você imagina Tá aí, recentemente, alunos, vem para mim. Recentemente nós passamos aí por uma pandemia. Não sei se vocês assistiram, mas em Manaus tinha gente que tinha falta de ar e morriam e ficava ali. Depois de 1 ou 2 dias que as pessoas ficavam sabendo, a pessoa já estava com o corpo inchado. Essa pandemia aí, ela tocou o terror. Ei, quem viveu e guarda a memória sabe do que eu estou falando. As pessoas tinham aquela onda de não ir mais na casa dos outros para visitar, mas, por exemplo, quando queria falar uma coisa, deixava na porta a sacola com pão, com alimento, e aí tinha que passar álcool. Cara, foi terror. Foi terror. E lá em Manaus, começaram a fazer covas com trator. Começaram a enterrar um do lado, porque não tinha mais. Porque até para poder velar as pessoas, não podiam. Porque o vírus poderia contagiar você, contaminar você. Olha aí. E, cara, e você imagina no Guaporé, que não tinha tanta gente assim. Mas tinha uma pequena civilização, que morriam e lá ficavam. É muito simples. Agora, a pandemia que nós tivemos contato aí, principalmente em Manaus, que morreu muita gente, uma coisa assim desastrosa. Tá bom? No quadro, olha lá. Essa aí é uma foto do Hospital da Candelária, aqui de Porto Velho. Era bem grande esse hospital. De Cuiabá, os capitães generais expressavam o seu horror
as grandes incidências de doenças das minas. Ou seja, a doença, ela chegou até lá nas minas. Mas eu preciso dar condições para que meu trabalhador, seja ele escravo, negro escravo, seja ele indígena, ele tem que trabalhar. Aí, claro que o tanto de gente que é baixado. O que vocês estão vendo aqui, essas pessoas são trabalhadores da estrada de ferro Madeira Mamoré, que contraíram a malária, ou a febre amarela, ou qualquer doença. Mas são nossos trabalhadores. Certinho? Aí você... Gente, não é charme. Não é charme. É uma coisa bem preocupante. Por quê? Se você... Eu tenho aí uma quantidade de pessoas que contraíram a doença. Vão morrer. Vão morrer se não tiverem medicação, medicamento, gente cuidando, tiver estrutura. Tanto é que quando o Oswaldo Cruz ele veio a Porto Velho, ele vai dizer que aqui era um antro de podridão, né? As pessoas morriam como moscas. Isso foi em 1910. Tá mais de 113 anos, se formos contar agora. E mesmo com toda a tecnologia, com todo o avanço, mas o homem, quanto mais ele explora a região, a floresta, o local, ele cria esse impacto. E aí começa a ver a represária da natureza. Os brancos, que eram menos expostos à adversidade ambiental, eles eram menos vulneráveis às doenças. Como assim, professor? É muito simples. Aquele cara que ele não está exposto ao tempo, a casa dele é toda telada. A janela, a porta, não tem por onde o mosquito entrar. Então esse não está exposto. Mas aquele que não tem uma casa telada, aquele que fica trabalhando direto. Então esses homens brancos que estavam aqui, eles tinham uma certa limitação para poder andar. Principalmente de manhã cedo, hein? Ou então no anoitecer, que era quando as doenças vinham. As doenças, além do ônus grave à saúde e também à vida, constituíam-se em sérios problemas para a administração colonial. Eu tenho que ter a reposição de mão de obra. Eu tenho 100 trabalhadores, e aí 20 e poucos acabaram baixando. E eu estou com prejuízo. Eu tenho que entregar uma obra num prazo, já não vou obedecer o prazo. E se só ficarem doentes, tudo bem, dá para recuperar. E quando morre? Já era. Para eu trazer mais trabalhadores de fora, vai ter o ônus econômico. Infelizmente. Tá certo? Mais uma sepultura do Vale do Guaporé, naquela região ali do Santo Antônio, do Forte Príncipe. Com a região infectada por males tropicais, que são as doenças, o ritmo dos trabalhos e da produção era comprometido pelo surgimento de outras epidemias, dentre os quais as malárias eram a mais comum. A malária era a mais comum. Olha aí, uma cruz de ferro. Aqui tem uma rebite, ó. Aqui tem uma rebite, aqui também um outro. Com certeza, aqui teria uma placa. Ok? Com certeza. Mas aí, alguém passou a mão ou se perdeu com o tempo. Esse aí é o cemitério do Forte Príncipe. A imagem eu fiz quando nós descobrimos eu chamo de necrópole, a necrópole do Forte Príncipe, o cemitério do Forte Príncipe. Então, senhores, a região, ela, dependendo... professor, mas vai depender também do período. Também tem isso. Por exemplo, agora,
lá no Guaporé, lá em Costa Max, toda aquela região. Cara, mês de setembro, nós temos lá o festival de praia. Muita gente vai para lá, curtir e tal. Meu, o que tem de pium, que é o borrachudo, né? Muito, 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 muito borrachudo. E quem frequenta ali o festival de praia, quando você entra na água, meu, tu só fica com o nariz para de fora. Porque os pium ou borrachudo estão te atacando. É uma coisa incrível. E para quem não é da região, cara, vai ficar o corpo todo marcado. Eu estive agora lá, esse período, esse setembro agora, no festival de praia. Estava muito bonito. E, por incrível que pareça, esse tempo todo que eu ando ali, eu não vi borrachudo. O primeiro ano que eu não vi borrachudo em Costa Max foi agora. Mas o restante, durante o dia é o borrachudo e à noite é a carapanã. Então, todo repelente, camisa manga comprida, calça, você tem que ficar muito, muito, muito bem agasalhado. Porque tem gente que vai contrair a malária. Eu fui até uma região que eu entrei na mata para verificar lá uma construção. Meu, o que eu saí de Mucuim, eu estava de bermuda, o Mucuim entra na bermuda, até hoje, setembro, outubro, novembro, 3 meses, até hoje eu tenho marca de Mucuí no meu corpo, até hoje. Mas, menino, dói, coça, e eu fiquei todo infestado. Vocês vão ver aí uma imagem, só que não é de Mucuí não, é de outra doença, tá bom? Olha aquela imagem que nós vimos em uma aula anterior lá atrás. Aí é uma farmácia. Isso aqui, eu trouxe essa imagem para mostrar para vocês como é que eles se comportavam. Essa imagem é da Estrada de Ferro de Mamoré, mas eu trouxe para contextualizar para vocês os casos de pessoas que davam baixa nos hospitais, quem morria, quem estava impossibilitado de trabalhar, enfim, tudo isso era feita a contabilidade. Mas o mosquiteiro estava aqui, ó. Hoje não se usa mais mosquiteiro. Tu dorme de mosquiteiro, Samuel? Até um tempo atrás eu dormi de mosquiteiro. Lá em casa, até quando eu morei na casa dos meus pais, até os 19 anos, teve um período que se dormia muito mosquiteiro por causa que tinha muita carapanã. Mas até hoje tem gente que dorme. Em locais afastados tem mosquiteiro. Tá? Você só levanta a rede e o mosquiteiro. Quando anoitece, você baixa e vai trabalhar de novo. É assim que funciona. Tá? Hoje não. Hoje você passa um Baygon, você passa lá um incenso no teu quarto, e o mosquito tem aquela raquete que faz pec, pec. Você faz só o barulho, pec, pec. Quando passa uma mosca, nossa. Olha lá do Forte Príncipe. Além disso, havia as endemias. Eu tenho as epidemias, e eu tenho as endemias, que como a de 1758, marcada por violentos cursos de sangue e de tosse, ou a de 1814. Eu tive duas, então, aqui, ó, tá? Uma no século XIX e a outra no século XVIII. Quando a varíola, olha aí, quando a varíola varreu o Forte Príncipe da Beira, levando o governo a tomar medidas para evitar o alastramento do mal. Professor, quais foram as medidas? Aí, busque-se uma pesquisa, de repente, queimar chifre de boi, queimar palha seca, para poder espantar os mosquitos. Até hoje se faz isso no interior. Muito se faz também, eles queimam aquele papel do ovo, né? Queima aquela cartela do ovo para poder espalhar e o mosquito ir embora. Ele tem pavor de fumaça. Olha aí, tem a epidemias e tem a endemias
Lembram? A epidemia de bexiga, sarampo, verminoses, flagelava a população e aumentava a mortalidade da região. Imagina isso aí, ó. Isso aí é sarampo. Como é que fica o corpo da pessoa? E a catapora. Tu já teve a catapora, Samuel? Já? Catapora, se você espremer antes do tempo, fica a marca. Isso. Vai ficar a marca pro resto da vida. E é o corpo todinho. Você pega, ela aparece do nada e vai embora do nada. É incrível. Eu lembro que a minha filha mais nova, nós estávamos viajando para o litoral, dentro do carro, ela contraiu a catapora. Como é que pode? Aí começou a aparecer as bolinhas, no segundo, terceiro dia, acho que uma semana depois vai embora a catapora. Tá? Mas sarampo, verminose. Gente, verminose você vai encontrar na água, uma água contaminada. E aí começa a surgir vários tipos de verminose. É preocupante. E mata, viu? Então, tudo isso acarretou problema para a população. Era necessário saber resolver. Além disso, acrescenta as péssimas condições sanitárias, que se tornavam ainda piores nos picos das enchentes, que vai de março a abril. Viu? Então, esses mosquitos, essas doenças, elas costumam aparecer em um período de seca, de enchente, de desmatamento, tudo isso. Como é que pode, né? Olha, porque nós estamos numa região norte, com muita floresta, mas em locais aí que os caras estão chegando e começando a conquistar, é pior ainda. No diário de navegação, comandada por Francisco de Belo Palheta, há referências a uma praga de piuns, que é o borrachudo, junto às cachoeiras do Madeira, que impedia a realização dos trabalhos. Como assim? Não tem como. O borrachudo, ele vem e ataca. É um mosquito, gente. Eu não estou nem falando da mutuca. Rapaz, mutuca... O picar daquela mutuca dói na alma. Mas o borrachudo é muito borrachudo que você não consegue se concentrar. Ou você se bate, vem para mim. Ou você se preocupa de ficar se batendo. Eu estou trabalhando na lavoura, aí eu me bato. Não. Aquilo acaba me prejudicando. Em vez de eu estar na lavoura trabalhando, eu tenho que me preocupar com o borrachudo. Outro dia, eu fui visitar uma comunidade no Rio Madeira e o cara estava fazendo o açaí na gamela. Tu sabe o que é gamela, Samuel? Gamela, né? Naquela bacia que é feita de madeira. E o cara ali, fazendo o aço na gamela, tinha 2 pessoas do lado dele só batendo com a toalha para a mutuca não pegar nele. Mas eu te falo assim, 8, 15 mutucas. Porque além da pessoa que estava fazendo ali na gamela, ele era protegido ali pela toalha, a pessoa que estava batendo também tinha que se proteger. Porque é cada mutucona assim, grande. Para essa região, você encontra. Tá bom? Segue no quadro, vamos lá. Na sequência, olha aí a farmácia. Os ciclos das doenças e as sucessões epidêmicas mantinham as populações sob a constante ameaça, viu? De tremenda fatalidade. Garoto. Malária mata. Eu tive um sobrinho que morreu de malária. O jovem, o moleque tinha os seus 16 anos. Mas por quê? Ele não cuidou? Não é questão. Tem que ver o organismo. Aluno, preste bem atenção. Essa aqui é uma farmácia da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Tá? Como que era a medicação? Era a granel. Não é isso, sabe? A granel. Você tem aí um pote
Por exemplo, um pote desse daqui, ó. Você vai tomar tanta quantidade, então se dividia. Hoje não. Hoje você compra uma carteira de pílulas, né? Você tem que tomar por uma semana. Acaba sobrando pílulas. Tem gente que tem sobras e mais sobras de xaropes, de pílulas, de remédios em casa. Antes não. Antes assim, você tomava somente o necessário para poder combater a doença. Mas hoje eles colocam um pouco a mais porque tem que tomar, acabar tudo. Tem algumas medicações que você tem que tomar todas. Outra não, você começa a ficar bom, já parou. E aí? O corpo já reagiu, aí não precisa tomar mais. Tá bom? Mas essa aqui é uma farmácia da Estrada de Ferro, Madeira Mamoré. O Barão de Melgaço, ele fala da existência de um médico francês que já habitava aquela região de Pedras Negras, certo? Isso no ano de 1751. O nome dele era Jean-Baptiste Adreleu, que atuava naquela região há quase 10 anos. Então esse médico, possivelmente, estava ali para poder fazer também alguma pesquisa, colher algumas informações. Ele não é sair do primeiro mundo para vir para cá à toa. Não. Ele tinha ali alguma função. Conhecer a região, estudar o tipo de doenças e assim por diante, tá? Lembre-se dele, Jean-Baptiste Adreleu. Os tratamentos, agora é que é o bacana, os tratamentos eram a base dos conhecimentos da medicina popular, utilizando-se saber indígena e também africano. Olha aí, aqueles que permaneceram no Vale do Guaporé. Algumas vezes o tratamento vinha da Europa, das famosas farmacopeias. Ó. E aí você observa. Pode ser de uma flor de uma planta, pode ser de um galho, pode ser na casca, pode ser no fruto, pode ser na folha. Tudo isso gera um medicamento. Você pega, por exemplo, uma folha dessa daqui, você vai ferver, depois você coa, você toma, nossa. Então, cada uma dessas daqui tem a sua serventia, cada um. E até hoje o saber é isso. Tem gente que planta em casa penicilina e outros tipos de planta, plantas que curam. Raízes e ervas também que curam. Eu lembro, rapaz, que a minha mãe, ela juntava tanta casca de pau, raiz, pedaço, para poder fazer chá. Até mesmo a casca da laranja, né? Que você tira, você descasca a laranja, aí tira a casca e põe para poder secar. Ali é um baita do remédio. O saber, cara, o saber indígena, o saber africano é muito rico. E até hoje é assim. Olha lá. Olha aí para a sífilis, doença sexualmente transmissível. Para a sífilis, utilizava-se o mercúrio. Para a malária, o remédio era a quinina, extraída da árvore da quina, que foi descoberto lá na capitania Mato Grosso, do governo de Caetano Pinto de Miranda Montenegro, em 1798. Olha só, a casca. Rapaz, tem tanta receitas medicinais, só você vendo. A quinina é uma substância utilizada no tratamento da malária e arritmias cardíacas. Olha aí a planta da quinina. O maculo era tratado com um preparo de erva de bicho, limão, pólvora, pimenta e cachaça. Você fazia aquela gororoba e colocava na pessoa para poder ela sobreviver. Para as doenças pulmonares, febre catarrais e pleuresias, utilizava-se a aguardente. Ok? A aguardente, cachaça, senhores. Cachaça. Incrível, né? No século XIX, o Guaporé registrava todo tipo de problemas.
para poder se manter. Que era impossível, cara. Entre esses, a descolonização e do alto índice de mortalidade. Aí, alto índice de mortalidade e a descolonização. Por quê, professor? Devido às doenças. É fato. É fato. Hã? É fato. Fato. Que, olha aí a casa dos caras, dos quilombolas. E indígena também é assim. São casas feitas de palha de bambu. O piso é chão batido. Quando vocês entram numa casa dessa, as panelas, elas estão todas penduradas e todas brilhando. Parece espelho, cara. Parece espelho. Mas eles acabam areando demais para dar o brilho na panela. Só que aí, nesse tipo de casa, hospeda muito o barbeiro, que é já outra doença, que também mata. Esse aí é um descendente de quilombola. Essa imagem é lá em Santo Antônio do Guaporé, certo? E o tipo de suas construções. Não pode jamais pegar fogo, senão ele perde tudo. Uma criança dessa que, por exemplo, se os pais estão trabalhando, ela fica só em casa e de repente comete lá um acidente de tocar fogo, alguma coisa e espalha rapaz, isso aí é uma gasolina. É uma gasolina. Certo? O Rio Guaporé, na época das chuvas, ele inunda muitas áreas, ele vai aumentando o seu leito e boa parte acaba sendo tomado por essas águas. Professor, por que não foi direto daqui para cá? Pois é. Na verdade, esses contornos, ele é feito com a força da água. Então, a água, ela vai cavando, ela vai encontrando um caminho para poder ir embora. E acontece daí, ó, ilhas e mais ilhas acabam se formando. Agora, na época da seca, nossa, aí você vê quanto que a questão climática está afetando. Olha, agora, atualmente, nós estamos passando por uma das maiores secas de toda a história. Aquela região de Manaus, os caras estão encontrando petroglifos, desenho feito em rochas. Nunca tinha sido avistado naquela região. Mas agora sim. Agora, professor, e por que disso? Cara, são vários elementos. Eu não sou especialista nessa área, eu não tenho como abordar, mas a gente percebe que o sistema climático, ele tá, por ser afetado, ele acaba, então, agora retribuindo ou na seca ou na cheia. Se, de repente, nós tivemos uma das maiores secas, podemos se preparar para uma das maiores cheias também? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Isso é muito relativo. Então, estudiosos que ficam monitorando, instituições brasileiras que também monitoram essa questão do clima, né? Muita chuva, pouca chuva, as erosões, eles que poderão afirmar com mais propriedade nessa questão. Mas o Vale do Guaporé, quando é o período da cheia, ele é muito largo. O volume de água dobra basicamente. Mas quando ele seca ao extremo. Que você consegue, inclusive, você consegue caminhar no seu leito, de tão seco que fica. Sabia? Com isso, nós temos essa região, não só o Guaporé, mas também o Bamoré e o Madeira são bastante afetados com tudo isso. O Guaporé, visto do alto, e você imagina como que a água ela vai cortando, ela procura um sumidouro. Se uma caixa d'água
da tua casa ela cair, e se teu quintal foi todo cercado no muro, a água vai procurar um local para ir embora. Ou seja, vai procurar uma maneira de encontrar o caminho. Mas eu fico por aqui e aguardo vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau.